18. Conteúdo: resolver problemas que envolvam progressões aritméticas ou geométricas. Descritor 21. Habilidade: resolver problemas envolvendo progressão geométrica. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós trataremos sobre a progressão geométrica. Então acompanhe comigo alguns problemas que nós vamos resolver utilizando a progressão geométrica. Você está vendo aqui atrás de mim o nosso termo geral da PG e nós vamos utilizá-lo. Vamos então para o nosso primeiro problema. Verifique se cada sequência dada é uma PG, ou seja, uma progressão geométrica. Em caso de positivo, dê o valor da razão Q. Então nós vamos observar nessas sequências qual delas é uma PG. Na verdade nós temos mais de uma PG. Vamos verificar se nós temos aí PG em todas elas. E se nós tivermos, vamos determinar qual é a razão. Então, para nós diferenciarmos aqui a progressão geométrica da progressão aritmética, a progressão aritmética nós vamos obter através de uma subtração. A partir do segundo elemento, com o seu anterior, nós podemos subtrair e nós teremos uma razão. Na progressão geométrica, a nossa razão, chamado aqui de Q, que lembra quociente, ele vai ser obtido, então, dividindo, por exemplo, o nosso segundo elemento da sequência com o primeiro. Então, eu tenho que realizar aqui a divisão de 3 por 1, a nossa razão será, então, 3. Eu poderia ter obtido de uma outra forma, por exemplo, poderia ter pego aqui o terceiro elemento da sequência, que seria 9, dividido por 3, nós teremos o mesmo resultado, que é 3, ok? Então, na progressão aritmética, nós subtraímos nossos elementos. Na progressão geométrica, nós vamos obter a razão obtendo o quociente. Então, neste caso da letra A, a nossa razão já foi obtida, ela vale 3. Na letra B, nós vamos proceder da mesma forma. Se nós dividirmos, então, o nosso segundo elemento com o primeiro, nós vamos obter aqui razão igual a 2, que é igual a 2. Nós temos que obter o mesmo valor da divisão de 6 por 4. Então, nós vamos dividir aqui 6 por 4, não vai dar 2. Simplificando, nós teremos aqui 3 meios. Então, são dois valores diferentes. Então, a letra B não é uma PG. Então, a letra B não é, a letra A é uma PG. Verificaremos agora a letra C. Na letra C, nós temos a sequência 400, 200, 100 e 50. Vamos fazer uma rápida análise com os nossos elementos. Vamos dividir, então, 200 por 400. Dividindo, então, 200 por 400. Podemos eliminar aqui, simplificar. Teremos, então, a razão 1 sobre 2, razão meio. Vamos verificar se, quando eu dividir 100 por 200, nós vamos obter o mesmo valor. Vamos fazer a divisão. 100 dividido por 200, realizando a nossa simplificação, nós teremos exatamente meio. Então nós podemos observar que a letra C também se trata de uma PG, uma progressão geométrica. Vamos verificar agora se a letra D, se também ela é uma PG. Vamos dividir, então, o nosso segundo elemento com o primeiro. Dividindo, então, nós teremos menos 10 sobre 5. Dividindo, então, menos 10 com 5, nós teremos o resultado menos 2. Vamos verificar se ao dividir 20 por menos 10, nós vamos encontrar o mesmo valor. 20 dividido por menos 10, realizando aqui a simplificação, nós teremos menos 2 sobre 1, que é igual a menos 2, ou seja, o mesmo valor. Então a letra D também é uma PG. Vamos verificar agora se a letra E também trata de uma PG. Vamos escrever aqui embaixo. Ao dividirmos, então, o nosso segundo elemento pelo primeiro, a razão 4x dividido por x, simplificando, então, x por x, dividindo x por x,
já que x é diferente de zero, é importante ressaltar isso, a nossa razão será igual a 4. Vamos verificar se, ao dividir o nosso terceiro elemento, que é 16x por 4x, vamos ver se nós vamos encontrar o mesmo valor. Vamos dividir então, que vai ser igual a 16x dividido para 4x. Simplificando então, x com x, e 16 dividido para 4, nós teremos também resultado 4. Então, as razões aqui se coincidem, então na letra E nós também temos uma PG. Então, das sequências que foram mostradas aí, da letra A até a letra E, somente a letra B não é PG. Todas as outras são progressões geométricas, ok? Vamos dar sequência então com mais um problema. Vamos calcular juntos o quinto termo da PG, que vocês estão vendo aí, que tem primeiro elemento 1, segundo elemento 5, e na letra B, o décimo termo da PG, que tem aí o primeiro elemento 9, o segundo elemento 27. Vamos voltar aqui comigo rapidamente. Para isso, para responder essa segunda questão, para calcular esses elementos, nós vamos utilizar aqui o nosso termo geral da PG, que é exatamente essa expressão que vocês estão vendo aí. Nós vamos então utilizá-lo agora. Vamos novamente para a nossa TV interativa. Então vamos calcular primeiramente a letra A, o quinto termo. Nós vamos utilizar o nosso termo geral. Vamos escrever aqui a letra A, o nosso termo geral, que é AN multiplicado com A1 vezes a razão elevado ao expoente n menos 1. Lembrando que n é a nossa quantidade. Vamos então substituir nossos valores. Se nós queremos o quinto termo, então nós estamos atrás do A5. O n então tem valor 5. Substituindo o nosso A1, quem é o nosso A1 da sequência? Está aqui, ó, é o número 1. Ok. Nós vamos multiplicar agora pela razão. Este Q aqui é a nossa razão da progressão geométrica. Para obter a razão, vamos obter aqui, ó, nós temos que dividir o 5 por 1. 5 por 1, a razão dessa progressão geométrica é 5. Então nós vamos escrever aqui 5 elevado a n menos 1. O nosso n é 5, ó. É este 5 aqui, ó. Então, 5 menos 1, nós vamos obter, então, 1 vezes 5 elevado à quarta potência, ou simplesmente 5 elevado à quarta potência, e 5 elevado à quarta potência resulta em 625, ok? Então, 625 é o nosso quinto termo da progressão geométrica, no caso aí da letra A. Vamos agora em busca da letra B. Nós vamos agora atrás do décimo termo. O décimo termo vai ser então o A10. Nós vamos escrever então o nosso primeiro termo da progressão geométrica, que neste caso aí é o 9. Vamos multiplicar com a razão. A nossa razão nós temos que obter. Nós vamos dividir então 27 por 9. 27 por 9 resulta em 3. Então a razão para esta progressão geométrica da letra B é 3. Vamos escrever 3 e o expoente vai ser n. n nesse caso aqui vale 10. Então 10 menos 1. Ou seja, nós vamos pegar o 9 e multiplicar por 3 elevado à nona potência, ok? 3 elevado à nona potência multiplicado com 9 vai resultar em 59.049, tá bom? Já realizei as contas, vocês podem conferir depois com mais calma. Então tá aqui o nosso resultado, então, para o décimo termo desta progressão geométrica, ok? Vamos ver mais uma atividade? Nós temos agora uma questão de vestibular. Temos aí, suponham que o preço de um automóvel se desvalorize 10% ao ano nos seus 5 primeiros anos de uso. Se esse automóvel novo custou R$10.000, qual será o seu valor em reais após os 5 anos de uso? Temos então 5 alternativas.
nós vamos calcular, vamos colocar aqui na nossa TV interativa, então a resolução dessa atividade, vamos analisar juntos como é que vai ficar essa progressão geométrica. Acompanhe comigo. É importante lembrar que o valor do nosso automóvel é de R$10.000, ok? Então nós temos aí R$10.000, é o valor do carro, só que a nossa sequência não vai começar com estes 10.000. O nosso primeiro elemento da nossa sequência vai ser o primeiro ano depois, com um ano de uso, né? Então nós vamos contar aí já os 10 primeiros 10% do primeiro ano. Então, existe uma maneira bem fácil de calcular 10%. Vamos colocar aqui ao lado um exemplo bem prático. Se eu quiser, por exemplo, obter 10% de 5.000, basta cortar aqui o nosso último zero. 10% então significa 500. Então, para alguns valores, fica bem mais fácil determinar 10%. Como neste caso, 10% de 10.000 vai ser então, cortar aqui o nosso último zero, vai ser então 1.000, ok? Então, bem prático essa maneira de calcular 10%. Então, no primeiro ano, nosso primeiro termo, então, vai ser o nosso valor do carro, 10.000, descontado já os primeiros 10%. Nós vimos que 10% de 10.000 significa 1.000. Então, nosso primeiro termo vai ser 10.000 menos 1.000, ou seja, 9.000 será o nosso primeiro elemento, tá? Como é que fica, então, a nossa sequência aqui da progressão geométrica? O nosso próximo elemento vai ser este valor também descontado 10%. Eu quero que vocês observem aí como é que nós vamos obter a nossa razão. Nós temos o mesmo elemento que vai tratar da nossa sequência. Então, já que o nosso elemento agora é 9.000, 10% de 9.000, o que eu falei? Basta cortar o nosso último zero, 10% então vai ser 900, está aqui, 10% de 9.000 é 900. Então, se ele desvaloriza, nós vamos pegar 9.000 e subtrair 900. Esta subtração vai nos trazer o resultado 8.100, ok? Então, nosso segundo termo vai ser 8.100. Como é que a gente vai obter o terceiro elemento? Nós podemos continuar esse mesmo raciocínio. Olha só. O nosso valor agora é de 8.100. Para calcular 10% deste valor, como é que a gente faz mesmo? Elimina o último zero, nós vamos obter então 810. Nosso próximo elemento vai ser então a subtração de 8.100 por 810. 8.100 subtraindo 810, nós teremos como resultado 7.290. Então tá aí, ó, nosso terceiro elemento, 7.290, ok? Nós podemos aqui determinar através da razão, mas já que nós começamos dessa maneira, vamos seguir então com o nosso raciocínio para obter os nossos próximos elementos. Já que são só 5 elementos, vamos continuar calculando aqui os 10%. Olha só, 10% de 7.290. Risco o nosso último zero, 10% vai ser 729. Subtraindo agora, nós teremos então 7.290 menos 729, teremos resultado 6.561. Então está aqui o nosso próximo elemento, ó, 6.561. O nosso último elemento aqui da sequência é exatamente o que nós vamos obter como resultado, já que ele quer o valor após 5 anos. Então, novamente, vamos calcular aqui 10% deste valor, 6.561. Eu não tenho zero no meu último algarismo, mas eu faço aqui o acréscimo da minha vírgula. Olha só, 10% de 6.561 é 656,1.
Este é o valor, então, de 10%. Deixa eu apenas apagar essa vírgula para a gente não se confundir. Subtraindo, então, os nossos valores, nós vamos obter, como resultado final, 5.904,9. Então tá aqui, ó, o nosso último valor, nosso último elemento da sequência vai ser 5.904,9. Vamos rever aqui as nossas alternativas. Tá aqui, ó. Então, após 5 anos de uso, o valor do nosso automóvel será de R$ 5.904,90. A alternativa correta é a letra D, ok? É dessa forma, então, que nós vamos obter os elementos, né? Uma das maneiras de obter os elementos. Nós podemos aqui também utilizar a razão da progressão geométrica e calcular usando o nosso termo geral, que está aqui atrás de mim e vai ser essencial na atividade de hoje. Vamos então para aquele momento que vocês praticam, vamos praticar então a nossa atividade sobre progressão geométrica. Uma indústria produziu 30.000 unidades de certo produto no primeiro trimestre de 2012. Supondo que a produção tenha dobrado a cada trimestre, quantas unidades desse produto foram produzidas no último trimestre de 2012? Então nós vamos aqui responder de duas formas. Como nós temos aqui uma quantidade limitada, né, e pequena de trimestres, nós sabemos que um ano tem 12 meses, então de 12 meses dividido para cada trimestre, nós teremos então 4 trimestres no ano. Então, no nosso primeiro trimestre, a produção é exatamente o que está aí. A nossa produção foi de 30.000. A nossa razão dessa progressão geométrica, ela é de 2, já que para cada trimestre a produção dobra. Então nós teremos para o segundo trimestre, nós teremos, já que dobra, nós temos uma quantidade então de 60.000. Para o terceiro trimestre, como a nossa produção dobra novamente, teremos a nossa produção em 120.000. E para o nosso último trimestre, o quarto trimestre, como a produção dobra a cada trimestre, nós teremos então como resultado 240.000, uma dedução fácil, uma dedução lógica para obter aqui o nosso resultado final da sequência, dessa progressão geométrica. Mas também nós tínhamos uma outra maneira de responder essa atividade. Já que o nosso elemento aqui inicial é o 30.000, que é referente ao nosso primeiro trimestre, ele vai ser então o nosso primeiro termo da sequência. E se nós observarmos o nosso termo geral, como foi sugerido também lá em Boa Vista, através do nosso termo geral, nós podemos escrever também este elemento. Vamos escrever então o nosso termo geral. A n igual a 1 vezes a minha razão, chamado aqui de Q, elevado a n menos 1, ok? Nós vamos então substituir, já que nós queremos o nosso quarto elemento da sequência, né, o quarto trimestre. Então nós vamos começar com o A1, que é o nosso valor de 30.000, que foi a primeira produção do primeiro trimestre. Nós vamos multiplicar com a nossa razão, que está aqui, ó, foi dito, né, que a produção dobra. Então nós teremos aqui 2 elevado a n menos 1. O nosso n é este mesmo 4 que está aqui, ó. Então nós teremos aqui 2 elevado a 4 menos 1, que foi o que muitas das nossas turmas fizeram na nossa interatividade. Ou seja, nós teremos aqui 30.000 multiplicado por 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo, vocês sabem perfeitamente que 2 elevado ao cubo é 8, já que 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então o resultado vai ser de 30.000 multiplicado com 8. Então o nosso quarto termo
30 mil multiplicado com 8, 240 mil, da mesma forma que nós encontramos anteriormente com aquela simples dedução, né? Completando ali a nossa sequência dos trimestres. Então está aqui também, 240 mil vai ser a produção no quarto trimestre, conforme nós calculamos aqui de duas maneiras diferentes essa progressão geométrica. Então chegamos ao final de mais uma aula do Saber Mais de matemática. Nós já vimos aqui a progressão aritmética, vimos também as sequências e hoje nós falamos, né, de progressão geométrica. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na nossa próxima aula.